Hoje trago ao canal do YouTube da Certiform Escola de Formação Prática uma questão de fiscalidade. Vamos falar sobre IVA, sobre as operações triangulares. Aproveitamos e resolvemos uma questão de exame à ordem dos contabilistas certificados. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O que é que são operações triangulares? Estamos a falar no domínio do IVA, do Imposto sobre o Valor Acrescentado. As operações triangulares caracterizam-se pelo facto do circuito documental, ou seja, as faturas, não acompanhar diretamente a movimentação física dos bens, sendo que os intervenientes estão estabelecidos em países comunitários. Efetivamente, as operações triangulares têm como característica principal este facto do circuito físico dos bens não coincidir com o circuito das faturas. E numa primeira fase vamos fazer uma breve abordagem às denominadas operações puras triangulares, com base no artigo 8º do RITI, ou seja, as operações que envolvem apenas operadores de Estados-membros diferentes da União Europeia. Portanto, em que os bens não saem do território da União Europeia. Então, tratar-se-á de uma pura triangular quando os três intervenientes são sujeitos passivos em três Estados-membros e os bens acabam por não sair do território da União Europeia. Vejamos o seguinte exemplo. Imagine-se que temos aqui um esquema que reflete uma operação pura triangular. Por exemplo, uma empresa de Itália, vamos considerar que são todos sujeitos passivos de IVA, uma empresa de Itália, aqui denominado pelo Estado-membro 1, a empresa A, que vende uma mercadoria a uma empresa de Portugal, aqui designado por Estado-membro 2, a empresa B, e que, por sua vez, a empresa portuguesa vai vender esta mesma mercadoria a uma empresa de França, aqui denominado por Estado-membro 3, e, portanto, a empresa C. Então, qual é o circuito da fatura, ou das faturas? A empresa italiana emite uma fatura à empresa portuguesa. A empresa portuguesa acaba de fazer uma aquisição intracomunitária e, por sua vez, a empresa portuguesa emite uma fatura à empresa francesa. A empresa portuguesa acaba por fazer uma transmissão intracomunitária. Só que a verdade é que aquele bem, aquela mercadoria, é imediatamente transportado de Itália para a França. Ou seja, o circuito físico dos bens não coincide com o circuito dos documentos. O circuito dos documentos segue efetivamente esta operação de emissão de fatura da empresa italiana à empresa portuguesa, a empresa portuguesa emissão de fatura à empresa francesa, mas o bem ou a mercadoria é imediatamente transportado de Itália para a França. Esta é uma operação pura triangular. O circuito dos bens não coincide com o circuito dos documentos e os três intervenientes, efetivamente, estão em Estados-membros da União Europeia e são sujeitos passivos. Além do mais, a mercadoria não sai do espaço ou do território da União Europeia. Aqui, para dar uma solução a esta questão, nós vamos assumir a posição da empresa de Portugal, a empresa B, aqui denominado pelo Estado-membro 2. Portanto, vamos dar uma solução estando aqui na perspectiva da empresa portuguesa, a empresa B. Todavia,
a empresa portuguesa, e para dar uma solução na perspectiva da empresa portuguesa, a empresa portuguesa poderia ocupar qualquer uma destas posições. As posições poderiam ser invertidas. Poderia ser a empresa portuguesa a vender à empresa italiana, que por sua vez venderia à empresa francesa, e de Portugal seria imediatamente a mercadoria transportada para a França, e isto iria alterar a forma como damos a solução. Portanto, a solução que eu agora vou estabelecer encontra-se com este esquema concreto. Ou seja, considerar Portugal, aqui, o Estado-membro número 2, a empresa B, aquela que adquire à empresa italiana mercadoria, posteriormente a revende a uma empresa francesa, mas este circuito documental não coincide com o circuito físico da mercadoria que imediatamente é transportada de Itália para a França. Portanto, é neste esquema que nós vamos dar aqui uma solução na perspectiva da empresa portuguesa. E na perspectiva da empresa portuguesa, aqui designada por B, e no que diz respeito ao Estado-membro 2, aqui Portugal, assim identificado neste esquema, deveria a nossa empresa proceder da seguinte forma. A fatura emitida pela empresa italiana à nossa empresa portuguesa seria tratada como uma aquisição intracomunitária de bens, sem que fosse liquidado o IVA. Sem que fosse liquidado IVA. E, portanto, quando a empresa portuguesa estiver a proceder ao preenchimento da declaração periódica de IVA, vai inscrever aqui no âmbito das aquisições intracomunitárias de bens, no campo 14, abrangidas pelos artigos 15º do Código do IVA ou do RITI, o valor da respectiva aquisição intracomunitária. Vamos supor que teriam sido 20 mil euros, por hipótese, então seria declarado aqui o respectivo valor da primeira operação, desta operação assim identificada como uma aquisição intracomunitária, porém sem que haja liquidação de IVA, já que este vai ser devido, o IVA vai ser devido aqui apenas no Estado-membro 3, França, que é o respectivo destino desta mercadoria. Posteriormente, temos uma operação que a empresa portuguesa tem de declarar, a segunda operação, e que se baseia na fatura que ela emite à entidade C, posicionada no Estado-membro 3, França. E aqui, a empresa portuguesa, nesta segunda operação, vai declarar o valor da fatura na declaração periódica do IVA no campo 8. Então, na declaração periódica do IVA, esta segunda fatura é declarada nas operações isentas ou não tributadas no campo número 8. Este é o campo adequado a esta operação. Vamos supor que a fatura terá sido emitida por 25 mil euros, por exemplo. Então é neste campo 8. Mas este campo 8 antecipadamente carece do preenchimento de uma outra declaração, que é a declaração recapitulativa do IVA. Uma declaração autónoma da declaração periódica do IVA. E nesta declaração recapitulativa do IVA, a empresa portuguesa teria de inscrever aqui o prefixo do destinatário, e que é a empresa francesa, portanto vai colocar ali França, inscreve aqui o número de identificação fiscal do adquirente, vou simular aqui um número qualquer, claro que ele tem que ser testado através do viés, e depois o respectivo valor. O campo número 8 recebeu 25 mil euros, antecipadamente a declaração recapitulativa do IVA com o seu próprio prazo foi entregue, e o tipo de operação é uma operação do tipo 4, como se pode verificar aqui, operação triangular. Isto é no aspecto declarativo que eu acabei de explicar.
Portanto, a primeira fatura que a empresa portuguesa recebe do Estado-membro 1, empresa A de Itália, aquisição intracomunitária, mas sem liquidar IVA, inscrever no campo 14 da Declaração Periódica de IVA da empresa portuguesa, conforme foi feito. Claro que o campo 14 não tem qualquer correspondência a IVA a favor do Estado, porque efetivamente esta operação não vai pagar IVA em Portugal, vai pagar IVA no destino da respectiva mercadoria, que, neste contexto, é França, o Estado-membro que vai receber fisicamente destino deste bem. E depois a empresa portuguesa, quando fatura à empresa francesa, vai declarar o respectivo valor no campo número 8, não esquecendo que, antecipadamente, no prazo devido, são declarações distintas, entregou a declaração recapitulativa do IVA, mencionando o NIF do adquirente, o Estado-membro e o valor, e identificou como sendo uma operação triangular. Portanto, isto foi resolvido na perspectiva de Portugal ser aqui o Estado-membro 2, a empresa B, e, portanto, nesta perspectiva. Depois existe a perspectiva de Portugal poder ser o Estado-membro 1 ou de Portugal poder ser aqui o Estado-membro 3, o receptor da respectiva mercadoria, e, portanto, vai alterar a forma como a empresa portuguesa declara na sua declaração periódica de IVA. Agora temos um